defender os valores do reino de Deus e os valores da família. Então ore, se mobilize, se prepare, porque nós temos a Semana da Família no altar e dia de sábado, dia 1º de julho, vai ser um dia da igreja ir para a rua, com uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de Deus para as famílias de João Dourado. Então não é para ninguém ficar em casa, só se estiver acamado, mas se estiver com força para andar, é para sair, é para orar, é para se mobilizar. Ore por isso. Já colocamos aí no boletim o dia da oração pela sua família, para você ficar sabendo com antecedência e começando a divulgar e orar lá na sua casa, com seus familiares. Vai divulgando, para que essa semana de oração pelas famílias seja melhor do que as outras. Todas foram boas, mas que essa seja melhor ainda. Amém, irmãos? Amém. Quantos que acreditam e desejam que seja assim, diga amém. Amém. Então, glória a Deus. Quem não falou amém, a irmã Maria falou por todos. E tem uns que não sabem abrir a boca para dizer amém nem na hora que a gente perde, mas tem gente que fala logo por mais alguns. Muito bem, meus irmãos. 1 Samuel é uma história que a gente tem tratado esses dias aqui. E eu quero fazer uma breve abordagem com uma ênfase. É a família de Ana. É a família de Elcana e de Ana. Mas Ana acabou se destacando tanto na história da família dela, que a gente fala mais de Ana do que do marido dela, que se chamava Elcana. Mas prestem atenção, qual foi a razão, ou qual é a razão, a motivação, o destaque que fez de Ana uma mulher mais conhecida do que o seu marido. Qual foi? Qual é, irmão? A sua vida de oração. A sua vida de oração. E o outro aspecto que nós vamos destacar também, e a Ismael falou ali, a entrega do filho a Deus. Mas o que destaca, o que a gente vê de destaque em Ana, não é apenas o sofrimento dela, porque sofrer por sofrer, quase que todas as mães, todas as mulheres e todos nós sofremos. Não é também porque ela era uma mulher amargurada por conta dos problemas familiares, das rixas, das dificuldades que ela enfrentava na família. O que de fato destaca é que Ana, apesar das amarguras sofridas no ambiente familiar, Ana entendeu, teve discernimento do que fazer com os seus problemas familiares, com o seu problema pessoal, que era a esterilidade. E o que ela fez? A Bíblia, o texto resume, eu não estou lendo, mas narrando o capítulo 1, dizendo que o que Ana fez foi derramar a sua alma perante o Senhor. Ela derramou o seu coração. Ela orou ao Senhor com intensidade, com fervor, com sinceridade. Tão sincera foi na sua oração que foi até confundida diante da forma fervorosa como ela se entregou a Deus na sua oração, a ponto do próprio Eli, sacerdote, pensar que estava acontecendo alguma coisa estranha, que Ana estava embriagada. Mas ela não estava embriagada, na verdade, ela estava cheia do Espírito Santo de Deus e completamente envolvida na sua vida de oração. O seu marido de Ana, a gente percebe um amor que ele tinha por Ana, ele era amoroso, ele ocupava um papel importante como sacerdote, se comprometendo todos os anos, participavam das festas religiosas, mas ele arrumou um problema para si, que talvez ele pensou que era a solução, mas acabou sendo um problema. Vocês se lembram que Abraão também arrumou esse problema? Quem quer arrumar mais de uma mulher, está arrumando problema.
Mesmo lá no Antigo Testamento, quando a gente vê a permissão e as histórias narrando de muitos homens que tiveram mais de uma mulher, e principalmente quando a mulher era estéril, às vezes tentava resolver o problema da esterilidade da mulher, arrumando outra que podia ter filho. É possível que foi esse o problema de Elcana, né? A semelhança do que Sara fez lá com Abraão, arrumou uma mulher para que tivesse filhos, depois foi uma confusão para a família de Abraão. Aqui também Elcana não tinha apenas Ana, mas tinha também uma outra mulher que é chamada de Penina, né? Você vê que o problema é tão grande, não sei. Dificilmente a gente vê homenagens a certos personagens da Bíblia, mas a Penina podia ter filhos e ela irritava a Ana, e acabou sendo um problema porque Elcana não conseguia amar as duas, né? Não tem como amar as duas de igual modo, e ele amava mais a Ana, que não tinha filho, e ele teve que administrar um bocado de problema aí. A gente tem que entender que a vontade de Deus é a original. O homem exclusivamente para uma mulher, e os dois se tornam uma só carne. Mas não é essa a ênfase. Eu quero destacar, primeiro, essa atitude de Ana para com seus filhos, tendo na atitude de Ana um exemplo de como as mães, hoje é o dia das mães, e como as mães devem ter essa preocupação na dedicação dos seus filhos ao Senhor. Embora não queira insinuar de forma alguma que a obrigação de orar pelos filhos é a obrigação das mães, é a obrigação da mãe, tanto quanto do pai. E é um grande equívoco quando a gente passa a ideia da mãe como aquela que é responsável por tudo dentro de casa, né? Às vezes até nas apresentações a ideia é essa mesmo, né? Tudo é mãe, tudo é com a mãe, né? Vocês viram? Foi muito interessante essa apresentação aqui, muito bem feita, as crianças estão de parabéns, né? Todas as apresentações, estou falando da encenação, né? Que representou, e a gente vê muito nas comemorações do Dia das Mães, nas músicas e nas apresentações, muita carga em cima das mães. É bom para dizer que as mães realmente, quase que a gente diz assim, são super mães. Mas é bom que a gente reflita que na Bíblia não está escrito que todas essas responsabilidades são responsabilidade das mães, não. Inclusive tem muito pai crente que pensa que a obrigação dele é apenas cuidar do suprimento, do provimento para casa, e que esse negócio de orar e de se consagrar e de se preocupar com intercessão pelos filhos é uma responsabilidade das mães. Tanto é que a gente vê muito essa ênfase, mães intercessoras, né? As Déboras, aí tem aí Projeto Ana, mães que intercedem pelos filhos. Isso é bom, irmão, tem que acontecer, mas a gente não pode ir contra ou se acomodar a alguma coisa que nos esconde de responsabilidade como pai. E Ana é um exemplo de intercessão, mas a gente tem que entender que não é a mãe apenas, é pai e mãe nessa responsabilidade. Então o que a gente pode dizer aqui, brevemente, acerca dessa atitude de Ana? Eu vou destacar, em primeiro lugar, olha aí, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 20. Capítulo 1 de 1 Samuel, o versículo 20. Eu vou ler apenas alguns versículos, né, por causa do nosso tempo. O que aconteceu? Ana orou pelo seu filho, né, antes de nascer, quando ela ainda era estéril, e aí Deus abençoou. E o versículo 20, vamos lá, todas e todos juntos. O que diz aí? Ela concebeu e, passando devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Samuel significa o quê? Do Senhor o pedi. Este é o significado.
E aqui, meus irmãos, é importante a gente salientar esta oração incessante de Ana em favor do seu filho. Deus atendeu a oração? Sim, Deus atendeu a oração. Mas olha só que coisa interessante. Ana não fez uma oração pedindo um filho para si. Ana não fez uma oração pedindo um filho para si. Ela pediu um filho com um voto, que está aí no versículo de número 11. Olha aí o versículo de número 11. Qual foi o voto que Ana fez? Todos juntos, vamos lá. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porque ela fez um voto de Nazireu, e a criança, o Nazireu, ele era consagrado totalmente a Deus, e uma das partes do voto era não cortar o cabelo. Então ela consagrou o seu filho ao Senhor. Mas depois que o filho nasceu, Ana poderia ter dito: meu Deus, para que eu fiz aquele voto? Eu disse que ia consagrar esse filho para Deus. Ah, como é que eu vou ficar? Eu só tenho ele. Mas o texto diz: Ana não titubeou com o voto que fez. Ela orou, Deus atendeu, e aí quando o menino desenvolveu, cresceu, chegou por volta de 3 anos, o que ela fez? Ela foi junto com a família entregar o filho a Deus. E quando chegou lá, ela vai para Eli e diz: olha, aqui é aquele menino, porque eu estava orando naquele dia que... Ela não passou na cara de Eli, não, né? Podia ter passado, mas não fez isso, seria carnalidade. Mas ela disse assim: olha, entregou para o sacerdote dizendo assim: aqui está a resposta daquela oração, naquele dia que o Senhor me teve por embriagada. Eu era orando por esse menino, e o Senhor atendeu a minha oração, e eu disse que ia devolvê-lo ao Senhor, e então eu estou devolvendo ao Senhor este meu filho, para que ele sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. E interessante, Samuel devia ter por volta de 3 anos, mas ele ficou lá sendo criado por quem? Cuidado por quem? Pelo sacerdote. Agora, irmãos, tem coisas na Bíblia que às vezes é cômico, tem coisas que é Deus que faz mesmo, para mostrar para a gente. Porque você imagina uma mãe que só tem um filho, pegou o filho, arrumou a roupinha, tudo bem arrumadinho, a mala bem arrumada, o menino deixou, terminou a amamentação, né, o período de amamentação, ela preparou tudo, levou a criança para deixar lá no templo, debaixo do cuidado, da responsabilidade de um senhor com apenas uma média de 98 anos de vida. E ali já estava bem velho. Mas Ana deixou o filho lá, sob os cuidados do sacerdote, porque ela tinha feito um voto de consagração a Deus e não quebrou o seu voto. Meus irmãos, isto é a diferença, ou melhor, isso não só diferencia Ana e muitas outras mulheres e muitos outros pais, mas também é uma grande diferença, ou um grande diferencial na vida de Samuel, porque Ana cumpriu o voto, foi adorar o Senhor, entregou o seu filho a Deus. E Samuel, se você olhar aí o capítulo 2, versículo de número 22, capítulo 2, versículo de número 22, dá uma olhadinha aí, capítulo 2, aliás, veja primeiro o versículo de número 18, o versículo de número 18. Samuel estava no meio de cobras, de serpentes, de pessoas, os filhos do sacerdote eram terríveis, um mau comportamento dos filhos de Eli, mas você pode ver o destaque para Samuel, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, o que diz aí?
Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Leia o cuidado da mãe. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício. E aí aconteceu algo maravilhoso. Olha o versículo 20 e 21, o que aconteceu? Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Versículo 21, todos juntos? Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha o versículo 26. Contrastando com o comportamento dos filhos de Eli, o que é que diz aí? 2:26, todos juntos. Mas o jovem Samuel crescia. Amém? Você já viu que coisa maravilhosa? O menino crescia fisicamente, mas não apenas fisicamente, não apenas intelectualmente, na sabedoria humana, mas o texto está dizendo que ele crescia no favor do Senhor. É a mesma forma de descrever, que está descrito em Lucas 2:52, quando fala de Jesus. Crescia no favor do Senhor, crescia em estatura, crescia em graça. O que é graça? É favor. E crescia também diante dos homens, ou seja, as pessoas iam enxergando naquele menino referenciais que o diferenciava dos demais. E quais estes referenciais? Dentre muitos outros, o temor a Deus, a dedicação na casa de Deus, o zelo, a adoração, o zelo pelo culto, na adoração a Deus. Ou seja, ele era orientado e ele estava lá seguindo a orientação de Deus, na casa de Deus. Meus irmãos, hoje a gente viu aqui as crianças apresentando, como a gente deveria se interessar mais por isso. Não estou falando do interesse apenas de ver o filho aqui cantando uma música, recitando uma poesia, no dia dos pais, no dia das mães, numa programação especial. Não é disso que eu estou falando, apenas. Para a gente fotografar, guardar, é tão bom guardar. A Adriana falou, é bom guardar momentos, são memórias. Né? Uma foto, são memórias. Memórias que estão construindo a história dos nossos filhos. Eles vão lembrar onde eles estavam. Os filhos são muito privilegiados. Enquanto essas crianças estavam apresentando aqui, eu estava pensando sobre isso. O privilégio de pais que criam seus filhos no temor do Senhor, que traz a igreja, que tem professores e professoras para cuidar dessas crianças, ensinar a palavra, ensinar a se desenvolver. E aí é como diz aqui de Samuel, irmãos, a igreja é uma escola de formação, não apenas na Bíblia. A criança que é criada na igreja, na escola bíblica dominical, nas classes, nas apresentações, ela aprende a se desenvolver integralmente. Ela aprende a sua desenvoltura na expressão, na forma de falar, não é? a vencer a timidez, a se desenvolver na leitura, a aprender a palavra de Deus, a respeitar os pais, respeitar as autoridades, conviver com um ambiente saudável. Irmãos, esse é um privilégio que não tem valor nos dias de hoje, no mundo que a gente está vivendo. Se todo pai bem soubesse, dedicava mais a vida dos seus filhos a Deus, consagrava mais, orava mais, trazia mais para a igreja, vinha mais para a igreja com ele, zelava mais pelo departamento infantil, cobrava mais dos filhos, zelava e acompanhava mais os filhos, fazendo as lições bíblicas. É a história espiritual dessas crianças que estão sendo formadas na presença de Deus. Foi assim com Ana, consagrou Samuel, zelava, a roupinha arrumada para vir para a igreja, tudo em ordem, para trazer para a casa de Deus. Esse menino vai se tornar juiz, vai se tornar uma grande autoridade, respeitada autoridade na nação de Israel, mas estará nas origens dele. Os que não foram cuidados, bem cuidados, zelosamente corrigidos,
Quando a professora Raquel falou aqui, uma pitada, eu pensei assim, Raquel, coloca mais uma pitada aí. Uma pitada de disciplina é mais do que uma pitada que ela depois disse assim, o equilíbrio, porque às vezes a pitada de disciplina está muito pequenininha, não está nem salgando o bumbum do menino, não está dando para ele sentir alguma coisa. Não dá para corrigir, porque a gente só dá, e as leis inclusive enfatizam isso, os meninos estão dizendo, como é que a menina falou ali? Tem. E a mãe diz, tem mesmo, filho, vai fazer o que quiser. Nós estamos vivendo essa situação, as crianças não estão recebendo a orientação para crescer em graça, para aprender a ler a Bíblia, para respeitar o culto, para respeitar as autoridades da igreja, para respeitar as autoridades da sociedade, para honrar pai e mãe, para saber se comportar no culto, saber que ele vem para a igreja, não é para brincar, não é para se divertir, é para adorar a Deus. Sabe, irmãos, a gente deveria colocar mais os olhos nesse potencial chamado criança que nós temos na igreja, para ir ensinando desde o lar e também com a igreja essa parceria, juntos, na formação espiritual dos nossos filhos. A influência do sacerdócio através da igreja, a influência do sacerdócio dentro de casa. A gente deveria colocar mais os olhos nesses meninos. Às vezes você pode perceber dentro da igreja, no trabalho, que eu acredito que quem trabalha com criança percebe isso. Tem crianças que são mais sensíveis, tem mais temor, se interessa mais pela Bíblia, se interessa mais pelas reuniões da UCP, departamento infantil, se interessam por oração. A gente precisa ter sensibilidade, porque é através dessa influência na vida dessas crianças que Deus levanta pastores, Deus levanta presbíteros, Deus levanta líderes espirituais da igreja, obreiros para a sua seara, missionários, juízes, advogados, promotores, boas donas de casas, bons pais, gente que vai influenciar e que vai abençoar o mundo. Então Samuel recebeu essa influência, e mesmo ele não entendendo, se a gente perceber o que vai acontecer com Samuel, mesmo a gente entender, mas no capítulo 3, presta atenção aí, capítulo 3, olha o que diz o versículo 1, o que diz aí? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Mesmo vivendo, basta a gente lembrar que era o período dos juízes, um período muito confuso, quando cada um fazia o que achava que era correto. Levantou uma geração que não conhecia o Senhor, já falei sobre isso. Mas Deus levanta, mesmo na escuridão moral, mesmo nessa situação de descalabro, de descrédito das autoridades, de corrupção, de maldade humana, de depravação. Teve uma pessoa que foi ao acampamento e disse assim, que bom que esses adolescentes estão aqui. Eu vi ontem de adolescentes tombando pelas ruas. Adolescentes tombando de um lado para outro nas festas. Então isso é uma tristeza, uma dor muito grande para pais que têm sensibilidade. E aqui é interessante a gente analisar, porque eram dias difíceis. Samuel estava lá no templo sendo criado. Os filhos de Eli não eram uma boa companhia para eles, mas Eli pode ter falhado na criação dos filhos, mas ele cuidou bem de Samuel, pelo menos o que a Bíblia registra, ele cuidou bem de Samuel. Às vezes é assim mesmo, é um outro erro do ministério pastoral, sacerdotal. Às vezes a gente cuida melhor dos filhos dos outros que dos filhos da gente, e é uma falha, tem que cuidar da gente e cuidar dos outros. Isso também foi um problema, que não é a ênfase agora, mas o que eu quero colocar é que às vezes a gente vê assim a narrativa
Samuel ouviu a voz do Senhor. Não era comum. Ele nem sabia. Até ali também teve uma certa confusão. O que estava acontecendo? Porque naqueles dias não era comum. Quando Deus chamou Samuel, o que Samuel fez? Ele correu para Eli. É também um destaque da gente entender, nem sempre a gente encontra meninos que mesmo não obedecendo à voz de Deus, mas que de uma forma indireta obedecem, porque tem o respeito às autoridades. Samuel não sabia que era o Senhor que estava falando com ele, mas ele era um menino reverente, e respeitava a autoridade, obediente. Tanto é que quando ele ouvia a voz, mesmo repetida, de noite, depois foi dormir, deitado, ele levantava para ir lá dizer: pronto, meu Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. E o texto diz que isso acontecia, se você olhar o versículo 7, o que estava acontecendo? Isso acontecia porque, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. Eu vou terminar com esse texto aqui, por causa do nosso tempo. Mas preste bem atenção no que está dizendo aqui. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas onde é que Samuel estava? Na casa do Senhor. Aí eu pergunto, isso é positivo ou isso é negativo? Às vezes se aplica com uma ênfase negativa. Está na casa e não conhece o dono da casa. Está na igreja e não conhece o Senhor. Mas com Samuel eu aplico de uma forma diferente. Samuel estava numa caminhada de aprendizado. Ele não tinha conhecimento do Senhor, não porque ele não temia Deus, mas porque não tinha ainda, não havia nenhum tipo de manifestação daquela. Como é que ele ia saber? Ele estava em formação, ele estava adquirindo discernimento. Tanto é que quando ele discerniu que era o Senhor, o que é que quando Samuel disse: se chamar de novo, você vai dizer o quê? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vou fechar aqui com o reto carregado. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E quando ele ouviu, ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele recebe uma missão. Deixa eu dizer algo tão importante para a gente refletir. A gente precisa insistir com as nossas crianças e com os nossos filhos em conhecer o Senhor. Às vezes, é uma vez, 2, 3, não importa quantas vezes, mas a gente tem que influenciar no nosso ministério sacerdotal, na família e na igreja, e ensinar os nossos filhos a discernir a voz do Senhor. Porque a realidade, pais, a realidade, nós temos na nossa igreja muitas crianças, muitos adolescentes que não conhecem o Senhor, não são convertidos. E se puder, numa outra ocasião, eu vou fazer esse estudo para mostrar sobre o conhecimento de Deus nessa história de Samuel. Porque às vezes a gente vê a realidade, e é muito difícil, de crianças e adolescentes que estão na igreja, mas ainda não conhecem o Senhor. Tem uma diferença. A palavra de Deus já foi revelada, nós temos a palavra de Deus, mas ainda assim, estas crianças, esses adolescentes, não tiveram uma experiência pessoal com Deus, cuja transformação se torne visível aos nossos olhos. Aquele menino é convertido. Aquele menino tem algo diferente nele. Aquela moça é transformada. Ela conhece a Deus. Tem uma experiência verdadeira com Deus. Meus irmãos, mães e pais, todos nós precisamos orar incessantemente
para que os nossos filhos não apenas venham à igreja, tragam a Bíblia, frequentem uma classe de escola dominical. Isso é muito bom, mas a gente precisa insistir com eles, orar com eles, entendendo que a conversão, o conhecimento experimental de Deus é algo sobrenatural, porque Deus conhece cada um dos nossos filhos, como conhecia Samuel, mesmo antes de Samuel conhecer o Senhor. Deus conhece nossos filhos. Deus sabe daquele voto que nós fizemos de consagração por fé na promessa dele, na palavra dele. Agora o que nós temos que fazer é esse zelo de acompanhar, de ter discernimento, de orar com eles, de consagrá-los a Deus, de persistir na consagração, de insistir para que eles andem no temor do Senhor e sirvam ao Senhor, não na mesma função que Samuel serviu, mas que seja servo. Crianças, adolescentes, filhos, que ouçam a voz do Senhor e entendam: o Senhor está falando comigo. Que o Senhor quer de mim? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E eu termino deixando as crianças e os adolescentes de lado e falando para cada um de nós adultos. Nós temos a revelação. Às vezes Deus fala com a gente 1, 2, 3, 4. E o que acontece? A gente não se rende. Às vezes Deus precisa falar mais forte. Infelizmente. Às vezes é suave. Mas às vezes é um trovão. Porque a gente não está entendendo a voz do Senhor, nem discernindo a sua vontade, o seu chamado, a sua vocação para as nossas vidas. Você sabia que você veio hoje e de várias formas Deus já falou ao teu coração e já trouxe uma mensagem para você hoje aqui? Amém. O que você vai fazer com a voz, não a voz do pastor, mas a voz de Deus, revelação de Deus? Deus se revelou a Samuel, Deus se revela a você nessa manhã. E a minha pergunta é: será que nós estamos discernindo a voz de Deus no meio de tantas vozes deste mundo? Deus está falando alguma coisa para você nessa manhã? Você está disposto a responder como Samuel? Fala. O Senhor está falando, então fala que eu sou servo, eu vou ouvir, eu vou obedecer. O maior desafio é obedecer a voz de Deus, a revelação de Deus, porque a nossa carne conspira contra, e algumas renúncias a gente tem que fazer, e rápido, e algumas decisões a gente tem que tomar, e rápido. E algumas posturas novas a gente tem que assumir. E isso vai conspirar contra o nosso egoísmo, contra a nossa, os nossos relacionamentos. Às vezes isso vai de encontro à forma como nós somos vistos na sociedade. Isso vai conflitar alguns interesses nossos, mas essa história de Samuel é uma inspiração para nós pais, não só para a mãe, mas também para pai, mas é também uma inspiração para a igreja. Nesse período de secularização, de desvio, de frieza, de apatia, de sequidão, o Senhor está trazendo a sua palavra a cada um de nós.
e que nesta manhã você não endureça o seu coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. A sua reputação não é mais importante do que a revelação de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família. Coloquemos-nos de pé para a oração. Obrigado, Senhor, por tudo que nesta manhã foi apresentado aqui como homenagem às mães, para um reconhecimento público do quanto elas são importantes no teu projeto de sociedade e de família, ou de família e sociedade. Nós bendizemos ao Senhor pela missão das mães e pela influência dela ou delas na formação do nosso caráter. Louvado seja o Senhor por isso. Mas também, Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, a base e o fundamento que não pode faltar na nossa família. E nesta manhã, o Senhor dê discernimento a nós, pais, como tratar os nossos filhos, especialmente quando eles endurecem a cerviz, não querem mais andar no temor do Senhor, no caminho do Senhor, no caminho dos seus pais. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos e de nós também. Alcance-os nesse deserto, alcance-os nesses momentos de crise, nesses momentos de dúvidas, e até mesmo de rebelião contra a voz do Senhor. Alcança-os poderosamente, Pai. Muda o rumo, muda o pensamento, muda o comportamento, faz a obra extraordinária que só o teu Espírito Santo pode fazer. Leva a eles o conhecimento do Senhor, converte os nossos filhos a ti, Pai. Em nome de Jesus. Tantos adolescentes, embora conhecendo a igreja, o pastor da igreja, a sua família, sabendo de tudo, mas não conhece pessoalmente ainda o Senhor, estão perdidos dentro da igreja. Pai, tem misericórdia. Converte-os a ti. Em nome de Jesus. Mas converte também o coração deles aos seus pais, e dos pais, e nós pais a eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque em nós esse temor, esta firmeza de propósito desta mulher chamada Ana, e se torna um exemplo para nós. Perdoa, Senhor, porque nós também fazemos votos, mas muitas vezes temos quebrado os votos de consagração dos nossos filhos a Ti. Perdoa, Senhor, porque queremos os nossos filhos para nós, Em nome de Jesus. para a nossa vaidade, para dizer que eles são, que eles têm, que eles conseguiram. Em nome de Jesus. Nos orgulharmos muitas vezes das grandes conquistas que eles tiveram e que conseguem aqui neste mundo, mas, meu Deus, não adianta aos nossos filhos ganharem o mundo inteiro e perderem a sua alma. Por isso nós pedimos que o grande troféu a nós, pai e mãe, que estes filhos venham dar, é a consagração deles ao Senhor, é a conversão deles, é a salvação, meu Deus. Eles podem não conseguir nada de grandeza na visão do mundo, mas se forem servos, se estiverem no altar, se forem consagrados, se tiverem visão espiritual, se conhecerem o Senhor, eles já alcançaram o propósito para o qual eles foram criados. Se conhecerem o Senhor, eles já encontraram a razão para existir. Conhecer o Senhor. A maior glória é essa, Pai. A maior glória é essa.
filhos com esta glória, com esta riqueza, conhecer o Senhor, amar o Senhor, obedecer o Senhor, serem verdadeiramente felizes, andar no temor do Senhor, se desenvolverem, serem honestos, pais honrados, filhos diferentes da sociedade, mulheres que temem o Senhor, boas donas de casas, mulheres dedicadas na sua profissão, mas acima de tudo, que honrem ao Senhor e a palavra do Senhor. Restaura essa visão em nós, Pai. Porque a realidade da secularização é que nós estamos consagrando os nossos filhos muito mais ao mundo, muito mais às causas deste mundo, do que às causas do Teu reino. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos levante ou nos coloque de joelho em intercessões sinceras, em lágrimas e derramamento da alma perante o Senhor, em favor dos filhos que o Senhor já nos deu. Alguns para ter, outros pelos filhos que o Senhor já deu. Nos abençoa, Pai. Abençoe as novas gerações, crianças e adolescentes. Nós entregamos a vida deles aqui, um casamento. Que eles se casem, sejam felizes, meninos se casando, se tornando adultos, se casando com servas do Senhor, as meninas, essas princesas do Senhor, tão bonitas, tão cheias de vida, tão inteligentes, ó Deus, que elas também cresçam e que se casem com servos do Senhor, que mantenham pureza, que as filhas dos servos do Senhor sejam virgens, sejam puras, se casem virgens, se casem puras, que os filhos também se casem virgens, se casem puros, santos, consagrados, lares santos para o Senhor, Pai, nós clamamos. Famílias abençoadas, Pai. Tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, das nossas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desperta o Espírito de cada um de nós, abençoa também, meu Deus, toda essa preparação para a família do altar, faz algo novo do Senhor durante esta semana de oração pela família, nesse final de mês, Senhor. Oh Deus, glorifica o Teu nome. Nossas famílias carecem desesperadamente de uma revelação, de uma manifestação do Senhor no meio da igreja. Eu não estou falando, meu Deus, de novas revelações, mas do descortinar da Tua palavra diante dos nossos olhos, para que o temor do Senhor nos acompanhe. Abençoe o dia de hoje, as mães do Brasil, o almoço, a confraternização, que a bênção do Senhor esteja conosco. Fazemos esta oração com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe um dia de muita alegria, de muita gratidão e de muita celebração ao Senhor. À noite teremos o culto ao Senhor no horário de costume.